Olá, turminha, tudo bem com todos vocês? Eu sou o professor Elisvaldo, professor de matemática, passando aqui hoje para trabalhar a correção de uma atividade bem legal, no qual fala sobre áreas e perímetros de figuras geométricas. Nós temos algumas figuras bem interessantes, que é o caso do triângulo, do losango, do quadrado, enfim, algumas figuras que são cobradas dentro do ensino da matemática, quando se trabalha a parte da geometria. Então, nosso objetivo é trabalhar o conceito de áreas e perímetros. Então, a atividade 2, uma atividade da sétima quinzena, sexto ano, mês de junho de 2021. É a segunda lista de atividades. Então, nós temos aí uma questão simples, no qual a primeira fala o seguinte: calcule as áreas das figuras abaixo. Então, nós temos aí na letra A, que figura? Eu vou ter na letra A um triângulo de base 5 e altura 12, ou seja, 5 centímetros e altura 12 centímetros. Então, aqui está o triângulo e a área dele dá para todo mundo visualizar que a área dele é base, ó, base vezes altura dividido por 2. Então deixa eu só aumentar mais aqui um pouco para ficar mais visível. Então a área dele é base, BH sobre 2. E o produto, aliás o perímetro, quer dizer, é a soma de todos os lados. O lado A, lado B e lado C. Então como aqui ele pede a área dessa figura, ou seja, desse polígono, a área nós temos que é a base vezes a altura sobre 2. E ele deixou bem claro que a base é 5 e a altura é 12. Então nós vamos multiplicar 5 vezes 12 e dividir por 1 meio, ou seja, por 2. Então vou tirar até esse 1 meio, vou só deixar 2 para não alterar a forma. Que é o mesmo, mas como a forma está aqui, ó, base vezes altura sobre 2, vou deixar da mesma forma. A base é 5, a altura é 12, vou dividir por 2. Então, quando eu faço isso, eu tenho o que? 12 vezes 5, 5 vezes 12, 60. Se eu dividir por 2, nós vamos encontrar como resultado 30. Então, 60 dividido por 2 é 30. 30 o quê? 30 centímetros quadrados. Não esquecendo que quando se trabalha com área, nós temos centímetros quadrados, metros quadrados, enfim. Então, a área desse triângulo de base 5 e altura 12 centímetros é 30 centímetros quadrados. Pois bem, vamos para a questão B, letra B, quer dizer, a área de um trapézio de base 10 centímetros e de bases 10 centímetros e 15 centímetros. E a altura dele é 6 centímetros. Repare que as unidades estão todas na mesma medida, centímetro, 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 ou seja, estão todas em centímetro. Caso não tivesse, nós temos que converter para a mesma unidade. Então, a área de um trapézio, que é o trapézio, vou só aumentar ele também para ficar melhor. A área do meu trapézio é base maior vezes base menor, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, é base, é Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. No qual esse Bzão é a base maior, o Bzinho nós chamamos de base menor e H é a altura. Então, nós temos aqui, ó, a área do trapézio. É base maior, que é 15, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é 6, e vou dividir por 2, certo? Quando eu faço isso, eu vou simplesmente somar 10, ó, 10 mais 15, 25. 25 vezes 6, 25 vezes 6. E aí eu vou dividir por 2. 25 vezes 6, dividir por 2. Tanto faz eu usar a multiplicação 25 vezes 6, ou então fazer logo a divisão. 6 dividido para 2 dá 3. Aí eu pego 25 e multiplico por 3. Fica mais fácil. 25 vezes 3, nada mais é do que 75 centímetros quadrados. Então, a área do meu trapézio é 75 centímetros quadrados, certo? Pronto. Vamos para a questão 2. Então, a questão 2 diz o quê? Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular, que possui as seguintes dimensões: 4 metros e 5,5 metros. Qual será em metros quadrados o valor da área a ser
ladeada. Então nós temos a resolução, e aqui eu peguei a área de quê? De um quadrado, aliás, de um retângulo, perdão. A área de um retângulo, que ele diz que o pátio é retangular, então eu coloquei a área de um retângulo. Só para ilustrar que a área de um retângulo nada mais é do que a base vezes a altura. A base, esse pedaço todinho, a base, e aqui é a altura, então BH. Então, como ele diz que a base, as dimensões são 4 metros e 5 metros, então eu vou considerar como sendo 5,5 sendo a base e a altura sendo 4. Então, quando eu faço isso, eu vou multiplicar 5,5 vezes 4. Ou vice-versa, né? Tanto faz eu fazer a multiplicação inverter. Vou inverter essa multiplicação. A base vezes a altura, então eu vou inverter a altura vezes a base, que dá na mesma. 4 metros vezes 5,5 metros. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar 22 metros quadrados. Como se trata de área, ficaria metros vezes metro, por isso dá metros quadrados. Então, repare só que eu peguei a base e multipliquei pela altura, ou a altura pela base. Aí, para não ter a confusão, eu vou deixar dessa forma aqui, ó, 5,5, que é a base maior, e multiplicar pela altura. Vou chamar a altura de 4. Pronto, vai dar o mesmo resultado. Base, que é a base? É o pedaço maior. A altura é o pedaço menor. Então, BH. Base, 5,5 vezes a altura, 4. Fazendo a multiplicação, dá o mesmo resultado. 22 metros quadrados. Próxima questão. Questão número 3 diz o seguinte. Um terreno retangular possui área igual a 90 metros quadrados. Deseja-se construir uma casa que ocupe apenas 50 centímetros da área do terreno e que tenha formato quadrado. Qual será a medida do lado dessa casa? Então, nós temos aí a resolução. A área do terreno é 90 metros quadrados. A casa ocupada, ela vai ocupar apenas 50% da área do terreno e deve ter formato quadrado. Então, a sua área deverá ser de quanto? Deverá ser de 36 metros quadrados. Por quê? Porque 50% de 90, 50% de 90 é 45, certo? Então é a metade. Quando eu falo em porcentagem, 50% é a metade. A metade de 90 é 45. Como a área da casa ela deve ser quadrada, então o único número que pode estar nesse intervalo de 0 até 45, e sendo o maior limite, é de 36 metros quadrados. Então, o limite dessa casa a ser construído dentro do espaço de 45 metros quadrados é 36 metros quadrados, para que eu tenha um quadrado, quer dizer. Então, a área tem um formato quadrado, então esse formato é de 36 metros quadrados. Tirando a raiz quadrada, para encontrar o lado, basta tirar a raiz quadrada. E tirando a raiz quadrada de 36, teremos como resposta 6 metros. Isto é, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. O gabarito é a letra B de bola. O lado dessa casa vai ter uma medida de 6 metros. Se eu multiplicar 6 vezes 6, vai dar 36. Cuidado, tem 36 aqui, mas ele não quer a medida da área da casa. Então, ele quer a medida do lado, que é 6 metros. Próxima questão. Qual é a área de uma região quadrada cujo lado, vou apagar aqui, cujo lado é igual a 10 centímetros? Ora, gente, a área de uma região quadrada nada mais é do que o lado vezes o lado. Então, se eu pegar um quadrado, a área de um quadrado nada mais é do que o lado ao quadrado, L ao quadrado. Se o lado dessa região quadrada é 10 centímetros, então a área vai ser 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100 centímetros quadrados. Então, cuidado com as unidades, centímetros quadrado, centímetros quadrados, centímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, todos estão em centímetros. Então, calculando 10 vezes 10 só pode dar 100 centímetros quadrados. Como o lado é 10, então a área é 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado.
10 ao quadrado é 100. Se porventura ele pedisse, a questão pede o perímetro, você teria que somar os 4 lados. Então seria 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então 4 vezes 10 que daria 40. Como ele pede apenas a área, então eu vou fazer 10 vezes 10. Tranquilo? Vamos prosseguir para a próxima questão. Então a próxima questão diz o seguinte: qual é a área da região retangular cujas medidas são 24 metros ou 12,5 metros? Então nós já vimos que a área de um quadrado, de um retângulo, nada mais é do que BH, base vezes altura. Então eu vou chamar aqui a base de 24 e a altura de 12,5. Então vai ficar 24 metros vezes 12,5 metros. Fazendo o cálculo, nós vamos encontrar 300 metros quadrados. Então nós encontramos 300 metros quadrados para a resposta da questão 5. Cuidado com essas continhas, gente. Não vamos errar uma multiplicaçãozinha de 2 números. Próxima questão. Observando o losango abaixo, responda: qual é o valor de sua área? Então, olha só, ele colocou o losango aqui e ele diz que a área de um losango é dzão vezes dzinho sobre 2. O que é esse dzão e o que é esse dzinho? Dzão é a diagonal maior, essa diagonal que sai desse vértice e vai até esse outro vértice. E a diagonal menor, que eu chamo de dzinho, é essa diagonal que sai desse vértice e vai até esse outro vértice aqui, ó. Então esse pedaço aqui todinho. E a maior seria esse pedaço aqui. Ou seja, a diagonal maior é o pedaço de verde e a menor é o pedacinho de vermelho. Então se eu observar, esse pedaço aqui ele é 8, ó. 4 mais 4, 8. E esse outro é 6, ó. 3 mais 3 é 6. Tudo em centímetros. Então, ele disse que a área é dzão vezes dzinho sobre 2. Então eu vou ter 8, que é o pedaço maior 8, vezes o pedaço menor 6 e dividir por 2. Então quando eu faço isso, eu tenho 6 vezes 8, 48. Vou dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 24 centímetros quadrados. Qual é o valor, na letra B, pede o seguinte: qual é o valor do seu perímetro, sabendo que os lados são iguais e possuem medidas de 15 centímetros de lados? Então ele diz que os lados são iguais, ó, 15, 15, 15 e 15. Então o perímetro, o que é o perímetro? Soma de todos os lados com medidas iguais a 15 centímetros. Então o perímetro é somar 15 mais 15 mais 15 mais 15, que dá 60. Ou o perímetro é 4 vezes 15. 4 vezes 15, 60. 60 o quê? 60 centímetros. Vou colocar aqui 60 centímetros, que a unidade do lado é centímetro. Pronto, então fechamos aí a questão número 6. E a questão de número 7 diz o seguinte: dado o paralelogramo abaixo, assinale a medida que corresponde ao valor correto de sua área, sabendo que sua base mede 8 centímetros e sua altura tem 4 centímetros. Então você tem aqui um paralelogramo, são um caso de polígono, são casos de polígono que tem os lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse, assim como esse lado é paralelo a esse. Então nós temos base e a distância entre os lados paralelos é a altura. Então resolução: a área de um paralelogramo é dada por base vezes altura. E aí nós temos que a base é de quanto? A base mede 8 e a sua altura mede 4. Então a área é 8 vezes 4. 8 vezes 4 nada mais é do que 32. 32 o que? 32 centímetros quadrados, que é o valor de sua área, certo? Então, fechamos aí as nossas questões com todos os comentários feitos. Espero que vocês possam entender, compreender a real situação de cada questão e aplicar corretamente cada forma.
É isso aí, galerinha. Finalizamos nossa aulinha. Forte abraço a todos. Fique com Deus e até a nossa próxima aulinha.